Olá, estamos aqui com as nossas 100 dicas para você que se prepara para o TSE Unificado. Eu sou Adriana Figueiredo e hoje trouxe uma dica aqui para você de língua portuguesa, de um dos assuntos que mais aparecem nas provas do Sebrasp, que é a sua banca, colocação pronominal. Quando se estuda colocação pronominal na escola, normalmente, nas gramáticas escolares, vem a seguinte regra que diz que palavra negativa atrai o pronome. Palavra negativa, palavra de sentido negativo, palavra de negação, atrai o pronome oblíquo-ato. Nas provas de concursos e nas provas do Sebrasp, que é a banca do TSE, você vai pensar de uma maneira muito mais simples. Você não precisa decorar regras, inúmeras regras, uma lista infindável de palavras que atraem o pronome oblíquo-átono. Você não precisa. Você só precisa saber que não importa se é uma palavra negativa ou positiva, o que importa é a palavra invariável atrai o pronome oblíquo-átono. E não por ser negativa ou de negação ou por ser positiva. Sendo negativa ou positiva, se for invariável e se vier antes do verbo, a próclise será obrigatória. Você vai pensar de uma maneira muito mais simples. Essa é a minha dica para você que vai fazer a prova do TSE. E eu vou resolver uma questão com você de colocação pronominal em que isso foi cobrado. A minha dica hoje é: em colocação pronominal, lembre-se de que palavra invariável é palavra atrativa. Toda vez que eu tiver uma palavra invariável antes do verbo, aqui está a palavra invariável, aqui está o verbo, a próclise será obrigatória. Dizer que a palavra invariável é atrativa quer dizer o quê? Quer dizer que esse nunca, que é invariável, por que ele é invariável? O que quer dizer invariável? Invariável é aquela palavra que não varia, que não se flexiona, que não vai ao feminino, que não vai ao plural. Vê, nunca, você consegue imaginar plural de nunca, nuncas? Não. Então é uma palavra invariável, é um advérbio. Por ser invariável, atrai. Então é por isso que a gente diz que palavra invariável, que é aquela que não se flexiona, é atrativa. Por que atrativa? Porque quando ela vem antes do verbo, ela atrai esse pronome, que fica obrigatoriamente proclítico ao verbo. Atrativa quer dizer o quê? Quer dizer que com ela a próclise é obrigatória. Seria erro, por exemplo, aqui dizer nunca. Então, digamos que viesse uma frase assim, ó. Nunca cortei hífen me com a faca. Seria erro. Por quê? Porque essa palavra invariável aqui atrai. Se ela atrai, não posso fazer a ênclise, terei que fazer a próclise. Entendeu? Veja. Prova para concurso do TBG, Técnico de Segurança Júnior, concurso recente. A banca veio com a seguinte assertiva. No trecho, a par do que se trata, a anteposição da partícula ser ao verbo. Anteposição significa que esse ser está antes do verbo. Justifica-se pela presença do vocábulo que. Ora, olhe para esse que. Esse que varia, é passível de variação? Pode ir para o feminino, pode ir para o plural? Não, ele é uma palavra invariável.
Ora, por ser invariável, atrai. A banca pergunta se é por isso que o se está anteposto ao verbo, o item está certo. Esse que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele é uma palavra atrativa. Então, ele é uma das palavras invariáveis. Existem outras, as conjunções subordinativas, embora, conquanto, ainda que. As conjunções condicionais, por exemplo, caso, se. Por exemplo, se me chamarem, tem que ser se me chamarem, porque esse se atrai o me. Eu não posso dizer se chamarem-me. Então, entre essas palavras invariáveis que a gramática coloca como atrativas, ou seja, com próclise obrigatória, estão advérbios, conjunções subordinativas, pronomes indefinidos interrogativos, ninguém, alguém, quem. Quem me chamou? Tem que falar assim, não vou falar quem chamou-me. Só que, de uma maneira geral, é mais fácil você memorizar que não é porque a palavra é negativa, positiva, é porque é invariável. Então, lá na gramática escolar, fala-se muito em advérbio de negação, mas isso vale para qualquer invariável. Então, eu termino a minha dica dizendo, se no lugar do nunca houvesse o sempre, a próclise ainda assim seria obrigatória. Por quê? Porque é uma palavra invariável. É isso. E aí, para fechar essa dica, ainda completo, dizendo que isso vale também para a locução verbal, tá bom? Na locução verbal é a mesma história. Não posso deixar de fechar a minha dica com o seguinte exemplo. Se eu digo assim, não estou me entendendo, numa frase como essa, veja, vale o mesmo. Não importa se é locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. São verbos que estão juntos. É o que a gente chama de locução verbal. Muda alguma coisa? Não. Essa palavra não é uma palavra invariável? Então, ela atrai. Como é que ela atrai? Ela atrai da seguinte forma. Se eu colocasse um hífen aqui, não estou me entendendo, seria erro. Por quê? Porque com o hífen, esse me está com ênclise ao estou, que é o verbo auxiliar. E não pode ficar com ênclise. Por quê? Porque palavra invariável é palavra atrativa. Então, neste caso, terá que ser sem hífen. Por quê? Porque palavra invariável é atrativa. Isso significa que, com ela, toda vez que há uma palavra invariável, a próclise é obrigatória. Com o hífen, ele estaria com ênclise. Sem hífen, ele está com próclise, que seria uma das opções corretas. Aqui eu ainda poderia falar mais. Ó. Eu posso dizer não me estou entendendo, não estou me entendendo sem hífen, porque é próclise, ou não estou entendendo-me. Poderia até dizer não estou entendendo-me, porque como o verbo entendendo está distante da palavra invariável, aí ele aceitaria a ênclise, nesse caso, por estar distante. É o verbo principal da locução verbal. É isso. Colocação pronominal é patrimônio para você que vai prestar o concurso do TSE. Anotadas as dicas. Até a próxima, então. Eu sou Adriana Figueiredo, conte comigo aqui no Estratégia. Até a próxima. Até.